Passada o processo eleitoral, a reeleição da presidente Dilma Rousseff, nosso partido já tinha anunciado dessa tribuna, no primeiro turno, que nós concorremos a nossa candidatura, Luciana Genro, que obteve mais de 1.600.000 votos. Agora, o segundo turno é uma outra eleição onde se escolhe entre projetos diferentes do seu, podendo não escolher nenhum ou escolher aquele que julgamos menos prejudicial ao povo brasileiro e menos distante do projeto original, que nós continuaremos defendendo aqui no Congresso Nacional. O Partido Socialista e Liberdade será oposição programática e ideológica. Seria o governo Aécio Neves, continuará sendo o governo Dilma Rousseff, para defender uma mudança estrutural na política econômica, que não é esse tripé econômico, que mantém o pagamento brutal de 42% do orçamento para juros e amortizações da dívida pública, que impede a prioridade da saúde, a educação, da mobilidade urbana e assim por diante. Nós continuaremos propondo outra política econômica. Nós não poderíamos nos omitir, e por isso o pessoal abriu a possibilidade, a esmagadora maioria das suas figuras públicas e dirigentes optaram pelo voto crítico em Dilma. E isso se confirmou como a melhor opção, apesar das divergências políticas, por uma razão muito simples. O pessoal não votaria em alguém e negou voto a Aécio Neves de cara, que trabalha o senso comum e a visão repressiva na sociedade para a redução da maioridade penal, que ontem o povo uruguaio, com sabedoria e inteligência, rejeitou essa proposta. Nós não votaríamos numa candidatura que quer nomear para presidente do Banco Central o ministro da Fazenda, Armínio Fraga, com a sua visão neoliberal fundamentalista de liquidação do Estado mínimo. E, aliás, foi um dos pontos que derrotou Aécio Neves, com a sua redução do papel dos bancos públicos e autonomia do Banco Central. Não concordamos com essa visão e, se Dilma enveredar por esse caminho, merecerá a nossa oposição também. Nós não poderíamos estar do lado daqueles que não querem demarcar terras indígenas, não querem fazer reforma agrária e defendem um modelo agroexportador, explorador, que atacam a sustentabilidade brasileira. Não poderíamos estar desse lado, mesmo com todas as críticas, as omissões e as vacilações do governo do PT. Nós não poderíamos, senhor presidente, estar do lado daqueles que não querem fazer uma reforma política que acabe com o financiamento privado de campanha, raiz de toda a corrupção no Brasil. Se a presidente Dilma Rousseff quiser de fato governar, ela vai ter que fazer mudanças no seu governo, porque manter a mesma política de ajuste fiscal, manter a mesma política de arroxo, de pagamento religioso da dívida pública brasileira, manter a lógica de dilemas como aumento de impostos ou corte de gastos, mas sem nunca falar em auditoria da dívida pública brasileira ou a sua renegociação, que consomem mais de 40% do orçamento da República, não haverá de verdade prioridade social nesse país. Prioridade que nós estamos falando é para a educação pública gratuita e de qualidade, mobilidade urbana e direito ao transporte coletivo de massas de qualidade, saúde pública e garantir o sistema público SUS contra a lógica privatizante e mercadológica na saúde no nosso país. Para isso tem que ter recursos. O PT também fala uma coisa e faz outra. O plebiscito da reforma política é essencial para discutirmos de verdade o fim do financiamento privado e de interferência do poder econômico no processo eleitoral,
para de verdade dar combate na raiz à corrupção no nosso país? Sem dúvida. Então, senhor presidente, senhor deputado, na verdade, o que nós queremos mesmo é dizer o seguinte: o Brasil não pode andar para trás. E, na verdade, esse maior equilíbrio no processo eleitoral e os setores mais conservadores da sociedade querem empurrar o governo, que já é conservador, para o córner mais ainda. Processo, menos direitos para os trabalhadores. Nós estamos aqui para defender a demarcação das terras indígenas. Precisamos avançar nessa direção. Nós estamos aqui para defender uma reforma agrária de verdade. Nós do PSOL estamos aqui para dizer que não só é necessário regular a mídia, mas criar uma lei de mídia democrática, com controle social, sim, que 6 famílias não podem continuar monopolizando os meios de comunicação de massa. Vamos aprovar, e eu peço ao PT e ao governo que apoie o nosso projeto com o fim da propriedade cruzada nos meios de comunicação de massa, que existe nos Estados Unidos da América, que não é um país socialista. Essas questões precisam ser enfrentadas, senhor presidente. Nós queremos distribuir renda de verdade, parar com as grandes desonerações. E o governo precisa parar de ter medo de mexer nas coisas que atacam o mercado financeiro. O senhor pessoal pede a revogação do pacote de maldades do governo Dilma em relação às medidas provisórias 664, 665, que atacam diversos direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores, que ataca exatamente os setores mais vulneráveis da população. O governo desembolsa 250 bilhões de juros da dívida pública. A notícia de capa do Valor Econômico hoje é essa: lucro dos 3 principais bancos, 37 bilhões de reais, 27,5% a mais que 2013. Aqui nós não discutimos macroeconomia, aqui nós só discutimos varejo. Varejo. Estamos discutindo o ano inteiro se ia ter orçamento impositivo, só que não era orçamento impositivo, eram emendas impositivas, 1,2% do orçamento. É isso que nós discutimos aqui. Na verdade, nós não discutimos se atrás do orçamento tem um modelo econômico, se tem uma proposta de reforma tributária, se nós vamos discutir progressividade dos tributos ou regressividade dos tributos, se nós vamos abrir a boca para dizer que o Brasil não pode mais continuar pagando 47% do orçamento, gasto com juros, amortizações e rolagem da dívida pública, para encher o bolso de banqueiros. E eu digo mais, o governo está querendo aprovar um orçamento aqui, contando inclusive com ajuste fiscal, MP 664, 665, e ele vai fazer só uma parte do superávit primário com isso. Não dá mais de 20 e poucos bilhões. O resto vai ser feito dentro do governo. Mais de 120 bilhões a mais para pagar juros para banqueiros. E eu pergunto, a nossa oposição de direita ali tem o que para falar? Não, vamos cortar os ministérios, que isso resolve. Não, isso não resolve. Eu também sou a favor de cortar os ministérios, mas isso aqui é pouco. Vamos acabar com a corrupção? Sim, vamos acabar com a corrupção. Nós estamos na frente dessa luta contra a corrupção. Mas isso também é obrigação, não é virtude. E isso não é tudo. Porque aqui ninguém fala que a sonegação fiscal é de 500 bilhões por ano. Quanto se gasta de juros? Quem controla esse orçamento e quem controla a política econômica no Brasil é o capital financeiro. E isso ninguém fala. É isso aqui que o orçamento tinha que discutir. E, ao invés disso, nós estamos discutindo o austericídio. A mídia brasileira começou a poupar a presidente Dilma quando ela falou, o negócio é fazer ajuste fiscal. Põe o Levi lá. Ah, isso aí está certo. São os fanáticos do tripé.
Aí pode. Fazer ajuste fiscal é obrigação. Meta de inflação, superávit primário, câmbio flutuante. Mas nem a desvalorização do câmbio vai servir para alguma coisa se os nossos industriais, se a economia brasileira não quer planejar crescer de verdade. Se a gente não distribui renda ao invés de conter a demanda, porque com crescimento zero diminui inclusive a arrecadação fiscal do país. É isso que nós tínhamos que estar discutindo aqui hoje. Economia política, não varejo do orçamento. E é por isso que o PSOL pediu uma CPI da dívida pública aqui para os deputados novatos. Para isso é que nós entregamos lá na... Concluir, presidente. Na Procuradoria-Geral da República, um relatório de 1000 páginas com as ilegalidades e irregularidades praticadas nos contratos da dívida pública brasileira, que só faz crescer. No governo Fernando Henrique, foi de 60 bilhões de reais a dívida interna para 600 bilhões. No Lula, de 600 para 1 trilhão e 800, e agora está em 2 bilhões e 400 bilhões. Ou seja, nós vivemos para arrecadar impostos e pagar juros. Isso não se discute, isso é sagrado. Porque nós temos que pagar a maior taxa de juros do mundo e ninguém se pergunta por quê. Porque nós temos que comprar a confiança do mercado nacional e internacional. Eu queria deixar como líder o nosso pronunciamento, privatização, um novo passo do ajuste fiscal, que é onde a presidente Dilma Rousseff agora, enfraquecida, né, e privatista, ela anuncia a venda de novos ativos da Petrobras e ampliação de concessões na área de infraestrutura, aeroportos, portos e rodovias, e dá início a uma nova etapa de privatização no nosso país. Aqui no nosso depoimento nós descrevemos tudo isso, como está se dando essa crise da Petrobras e as privatizações que são tensionadas, e a mostra de que isso é enfraquecer o nosso país e a nossa capacidade do Estado, ao invés da gente fazer uma auditoria da dívida pública, uma reforma tributária e fazer com que os ricos paguem a crise, através, inclusive, da taxação das grandes fortunas e das grandes heranças. Ou seja, a Dilma cumpre a agenda que o Aécio faria, mais privatizações, né, mais concessões ao setor privado, só que essas concessões, e tem aí uma falsa polêmica, na verdade, porque o PT quer dizer que aqueles que executam um verdadeiro exercício de contorcionismo retórico para justificar o injustificável, vem dizer que essa questão não é privatização. É privatização, não é concessão. O governo do PT está encurralado, o governo do PT cumpre a agenda do mercado. Ao invés de você caminhar para taxar grandes fortunas no nosso país, direito de heranças, fazer uma reforma tributária progressiva, fazer uma auditoria da dívida pública nesse país, taxar os ricos, e nós vamos concedendo cada vez mais, inclusive mudando até o modelo de retorno das concessões que as empreiteiras e as grandes empresas batem palma cada dia mais. Queria dizer, deputado Afonso Mota, que a saída para a crise, ela não pode ser mais do mesmo, né? O que nós estamos assistindo, inclusive, com a presidente Dilma Rousseff, é que à medida que ela está no corner, nas cordas, ela caminha mais para a direita, mais atendendo ao conservadorismo, ao capital financeiro, ao grande agronegócio, às multinacionais, enquanto castiga com ajuste fiscal os mais pobres, os excluídos.